Muito bem, antes de chamar o Rodrigão, eu quero saber de vocês o que vocês acharam do jogo entre Flamengo e Bayern, porque assim, eu sei que talvez a gente tivesse uma expectativa de um enfrentamento, não digo de igual para igual, mas algum enfrentamento assim um pouco maior do que talvez o Flamengo tenha tido. Embora, eu vou dizer para vocês, eu acho que o Flamengo fez o que pôde dentro de campo. Não sei vocês, me contem. Exatamente isso, o Flamengo fez o jogo possível, o Flamengo fez o melhor que dava contra um time que é de outro planeta. Não tem, em nenhum momento eu achei que poderia vencer naquelas coisas que só porque é o futebol, né? O maior esporte do mundo por isso. Mas fora isso, não tem, a diferença é enorme. Bayern, quando o Bayern começou o jogo, fez 2-0 cedo, reduziu um pouco o ritmo, o Flamengo foi lá, criou, fez o gol. Aí o Bayern, 2-1, ficou perigoso. Asseverou, fez 3-1. Voltou pro segundo tempo, reduzindo um pouco, aí o Flamengo achou um pênalti, 3-2. Bom, vamos lá, vamos asseverar de novo. Futebol não é assim, mano. 4-2. Não, é assim, foi exatamente assim. O Flamengo ganhou como quis, o Bayern ganhou como quis do Flamengo. Carro de Fórmula 1. Ganhou ao natural. Quando precisou asseverar, asseverou. Quando precisou pressionar, pressionava, marcando mano a mano o campo inteiro. Tu ouviu a entrevista do Felipe Luiz? Não me Pois o Felipe Luiz concorda exatamente o que eu falei. Mas isso é a tua opinião. E a do treinador do Flamengo, né? Então o treinador do Flamengo deve estar errado. Ele não sabe como é que o time dele perdeu o jogo. A tua opinião. O treinador do Flamengo não sabe como perdeu o jogo. E a opinião do Felipe Luiz não necessariamente precisa ser a minha opinião. Qual é a tua opinião? Tu acha que o Bayern... Pra mim foi um jogo muito bem jogado, de um time que fez enfrentamento. Eu fiquei muito satisfeito com o que o Flamengo propôs. O Flamengo foi lá, lutou contra o Bayern é melhor que o Flamengo, mas não teve esse... tomei um gol, agora eu vou lá e vou fazer outro. Foi exatamente isso. Não é assim, Munari. Foi exatamente isso. Quando o Flamengo subiu, não é assim. Quando o Bayern pressionou alto, subiu a marcação, o Flamengo não jogou. Sim. Quando o Bayern o goleiro do Bayern fez um milagre. No momento que o Bayern estava defendendo baixo. Tava 3-2 pro Flamengo, pro Bayern. O Bruno Henrique sai na cara do goleiro, não é? Quando o Bayern porque tava facilzinho. Então eles podem empatar, então eu vou lá e faço outro. Mas foi exatamente isso que aconteceu. O jogo foi exatamente assim. O Flamengo, quando fez o gol, o Bayern voltou a atacar. O Bayern teve que lutar. Sim, óbvio que lutou. Enfrentou e o Flamengo foi... Eu gostei do jogo, concordo em parte com vocês, mas vou tentar chegar no meio termo, tá? Acho que o Bayern, é óbvio, ele é melhor que o Flamengo. E o Flamengo é o nosso melhor clube brasileiro, melhor time brasileiro tecnicamente falando. O que me incomoda é quando se tem o orgulho de perder, ser eliminado jogando da nossa forma. Porque o Flamengo é assim. Tem horas que tu tem que modificar a tua maneira de jogar. O Flamengo insistiu irritantemente em sair jogando contra um time que a principal arma é a marcação alta. Quantas bolas o Flamengo perdeu na entrada da área? Tem gol que o Flamengo entregou pro Bayern de Munique. Mas só entregou porque era o Bayern. Tudo bem, mas tu sabe que o Bayern joga assim, por que tu jogou dessa forma? Mas é que se ele sai jogando, dando balão pra frente, ele entrega a bola pro Bayern, o Bayern vem e ataca de novo. O terceiro gol, o gol do Goretzka, o Luiz Araújo tenta dar um bico. Ela cai no pé do Goretzka. Não tenta, ele sai driblando O Flamengo tá com 8, 9 jogadores dentro da área. Ele sai driblando, mano. Não, o terceiro gol. O terceiro gol é uma bola que o Goretzka afasta, o Luiz Araújo afasta, o Goretzka domina. Ali é um chute pra frente. Mas aí não tem a pressão do Flamengo pra proteger a área. O Goretzka domina, levanta a cabeça, olha pra dentro do gol e chuta. O ponto que eu digo que só foi porque era o Bayern, vamos transferir o jogo, o Flamengo vai pegar o Inter na Libertadores, tá? Digamos que o Inter faça a mesma pressão na saída de bola que o Bayern fez. Não vai fazer, mas vamos lá, o Inter faça. Sobra aquela mesma bola que sobrou pro Kenny no segundo gol do Bayern pro Borré. Entrada da área, um chute de perna esquerda. Não vai daquele chute, não vai sair o gol. Sim, mas a bola do Goretzka sobra pro Fernando, tá? É o melhor volante do Inter. Não dá aquele chute. Se o Borré fizesse esse gol, ele tava no Eintracht Frankfurt ou no Bayern de Munique. Então o Flamengo não entregou os gols. Se é aqui, o Flamengo perde as mesmas bolas e não toma os gols. Gente, aí você só vê a metade da história. Aquele lance ali, se o Borré bate na bola, ela bate no pé do Léo Ortiz, desvia do goleiro, vai no canto, faz o gol, é gol, beleza. Então eu te desafio amanhã tu tem 24 horas pra achar gol do Borré de perna esquerda daquela distância. Só quero saber, ali. Bateu no... O Borré nem chuta daquela distância. Bateu no Léo Ortiz ou não? Bateu no Léo Ortiz. Então só pra lembrar. Mas eu te digo, até amanhã tu vai trazer aqui um gol do Borré que seja de fora da área daquela distância de pé esquerdo, que o Borré pegou uma bola dali e chutou de esquerda. Daí se o Borré chuta essa bola, beleza, eu mudo de opinião. Como é que o Benfica ganhou do Bayern de Munique? Foi um Bayern que poupou jogadores, né? Tudo bem, mas como é que o Benfica jogou? Mas é que é diferente o jogo, porque o Bayern não era titular. O Benfica, tecnicamente, não é melhor que o Flamengo.
Jogo é jogo. Mas é mais perto. Cada partida exige uma estratégia diferente. Não. O Flamengo não pode jogar E eu- de peito aberto contra o Bayern de Munique. Eu acho também que teve uma questão, assim, de um certo nervosismo, assim, na tomada de decisão, nas melhores escolhas, e acho que isso também se põe diante de um adversário. Mas o primeiro gol é Futebol. escanteio. O Sabe primeiro qual é? gol tá todo mundo do Não, Flamengo o dentro da primeiro área. gol, sim. Sabe qual é o Mas a primeiro partir gol, por daí- exemplo? O primeiro gol, se tem VAR aqui, se é no Brasil, não é gol. Tá? Porque o jogador que tá atrás do Como se Pulgar... não tem VAR? Atrás... Não. Se o VAR é do Brasil, não tem aquele gol, porque o cara do Bayern puxa, o Pulgar não consegue subir o que quer subir. Mas não vou nem discutir isso. Eu só quero dizer o seguinte, futebol também é parâmetro. Se o time do Flamengo, aquele que jogou ontem, joga 6 partidas contra o Bayern, o grande problema nosso aqui é um problema que, de alguma maneira, consome tudo que é esporte. Pega o tênis, por exemplo. Se tu treinar contra um cara de altíssimo padrão, o teu padrão sobe. O futebol é igual. O Flamengo não estava acostumado a fazer enfrentamentos com o nível do time do Bayern. Se o Flamengo, aquele de ontem, jogar 6 vezes contra o Bayern, o 6º jogo do Flamengo contra o Bayern é completamente diferente daquele. Esse é o segredo que a gente tem que pegar. O que a gente tem que entender é isso. Hoje, por exemplo, qual é o nível de enfrentamento do Flamengo? É muito abaixo. Tu não tá acostumado. É como qualquer esporte. Mas, César, o que a gente enalteceu do Botafogo no enfrentamento com o Paris Saint-Germain? Que o Botafogo montou uma estratégia, conseguiu se defender. Eu achei a derrota do Flamengo muito mais valorosa do que a vitória do Botafogo. Mas Muito mais. Pra mim, esse é o problema, a gente valorizar porque o Flamengo jogou como o Flamengo. Mas ele perdeu! Quer ver uma diferença? O Flamengo é líder do Brasileirão, tomou 4 gols em 11 jogos. Tomou 4 gols ontem num jogo do Bayern. Gente, deixa eu dizer para vocês que Rodrigo Oliveira está nos esperando para se conectar conosco e também dar o parecer dele, né, a visão dele sobre esse jogo e a eliminação do Flamengo. 10h16. Vamos para os Estados Unidos e vamos ampliar um pouquinho mais esse assunto, apesar de já termos estourado o fio. E aí, Rodrigão, bom dia. Por onde tu anda? Como é que estão as coisas por aí? Bom dia, Felipe Munari, CCD. Estava acompanhando o debate e eu tenho alguns elementos interessantes para colocar aqui diretamente dos Estados Unidos. Primeiro que, com os torcedores do Flamengo com os quais eu conversei e com os repórteres que acompanham o dia a dia do Flamengo, há um ponto de vista. Com os jogadores do Flamengo e o técnico Felipe Luiz que falaram depois do jogo, há outro. A torcida do Flamengo, a amostra com a qual eu tive contato, e os repórteres que seguem o dia a dia entendem que o Flamengo desperdiçou uma chance de ouro, que poderia ter competido, poderia ter no mínimo levado para os pênaltis e perdeu por conta de erros bobos. Já os jogadores do Flamengo, eles têm uma ideia totalmente oposta. Falaram o Jorginho, o Wallace Ian e o Alexandre. Eles disseram que estão orgulhosos, que o Flamengo fez o que podia e que se o Flamengo cometeu erros bobos é porque o Bayern, pela sua qualidade, forçou o Flamengo a errar. E alguns pontos que impactam diretamente o confronto com o Inter pela Libertadores em agosto. Primeiro, o Pulgar sofreu uma fratura, deve parar por 3 meses, está fora do jogo. O Gerson não joga mais pelo Flamengo, só não sabe se ele vai para o Al Hilal, ou melhor, para o Al Nassr ou para o Zenit. Aliás, muita raiva dos setoristas do Flamengo com o Gerson, que era o capitão e não apareceu para dar explicações. E o Jorginho e o Wallace Ian disseram que o Flamengo sai do Mundial mais fortalecido, que jogar contra europeus deixou o Flamengo mais forte para encarar os brasileiros na temporada brasileira, e aí está implícito. O Inter vai ter que se cuidar. Meu amigo, deixa eu te perguntar uma coisa, porque o Pulgar, né, ele fraturou o pé e ele vira uma preocupação aí provavelmente para o jogo contra o Inter na Libertadores. Tens alguma atualização sobre isso? O que tu sabe de notícias direto dos Estados Unidos? Aliás, eu te perguntei onde tu estavas, tu não respondeu. Tu tá em Miami? Por onde tu anda? Eu tô em Miami, perdão, Kelly. Eu tô em Miami, tô aqui na nossa base em Miami. Acompanhei ontem o jogo do Flamengo aqui em Miami, na verdade em Miami Gardens, cidade próxima. O Pulgar, ele teve uma fratura no pé, não houve uma atualização objetiva do Flamengo sobre tempo de parada, mas ele tá fora. Ele tá fora, extraoficialmente, a previsão é de 3 meses, é um jogador que não vai jogar contra o Inter. Muito bem, é uma informação que chega aí também para os colorados em alguma medida, né? Não vai poder contar com um dos principais nomes da equipe do Flamengo, o Pulgar, então desfalca a equipe, a estimativa de 3 meses, como nos traz Rodrigo Oliveira. Querem fazer alguma pergunta ou ele pode falar sobre a agenda dele de hoje, expectativa para o confronto do Fluminense também?
Não, eu acho que entrar no Fluminense até porque em cima desse tema que a gente tá falando, né? Do Flamengo perdeu como Flamengo, né? Que era a história, o Flamengo vai se retrancar? Não, não se retrancou. O Botafogo se retrancou. O que o Fluminense vai fazer hoje? O Renato Portaluppi já te falou aí, Rodrigo, como é que vai jogar hoje contra a Inter? Interessante essa tua pergunta, Munari, porque ontem, no estádio Hard Rock aqui em Miami, no intervalo do jogo do Flamengo, eu entrevistei o Felipe Melo para a Rádio Gaúcha para 0 Hora. Felipe Melo jogou no Flamengo, no Fluminense e no Palmeiras. E no Grêmio também, né? Só dos times que estão aqui, ele não jogou no Botafogo. Pois o Felipe Melo disse que o Fluminense tem chance de ganhar do Borussia, só que ele acha que o Fluminense tem que atacar o Borussia, tem que jogar como time grande. E aí perguntaram, tá, mas o Flamengo tá fazendo isso e tá se dando mal. E ele disse que, na opinião do Felipe Melo, o Borussia Dortmund, rival do Fluminense, ou o Chelsea, rival do Palmeiras, estão num patamar abaixo do Bayern, que é outra turma. Só que pelo que a gente acompanha das notícias de Charlotte, o Renato vai colocar um zagueiro a mais, deve jogar com Thiago Santos, Inácio e Freitas. Ou seja, ao que tudo indica, o Renato não vai ouvir o Felipe Melo e vai se retrancar. Mas nessa tabela aí do Mundial de Clubes, só pra ver se eu não tô perdida, hoje temos Fluminense e Inter. É o Ato Fábio do Borussia da estreia. Ó, o Rodrigo Oliveira nos ouve ou não nos ouve? Ô, Kelly, Kelly, é a Inter de Milão, claro. O que o Felipe Melo disse foi que o Fluminense tem que atacar a Inter de Milão como fez com o Borussia. Por isso a minha confusão. Tá? Peço desculpas a vocês, maravilhoso. mas o Fluminense Oliveira, jamais. Entendemos. tem que jogar como jogou com o Borussia, nas palavras do Felipe Melo. Essa O ideia. Fluminense fez contra o Borussia. O Fluminense atacou o Borussia Dortmund em muitos momentos. Marcou alto. Marcou alto, com 3 volantes. O Fluminense joga assim? De alguns momentos sim, em outros nem tanto, né? Claramente. Mas assim, a Inter é melhor que o Borussia Dortmund, bem melhor, né? Essa ideia dos 3 zagueiros do Renato, eu até já tinha no Zona Mista de sexta-feira, não tava, né? Era o Katsurayama e o Arruda. Não tava. Eu até falei que eu achava que o Renato iria fazer isso, porque eu lembrei, a Inter é um time que joga com dupla de ataque, né? Isso não é muito comum no futebol atual, 2 atacantes mesmo, né? 2 centroavantes muitas vezes. E eu lembrei que lá no Grêmio e Corinthians, aquele do pênalti do Yuri Alberto, depois no final, o Grêmio inicia com 3 zagueiros e o Renato justifica na coletiva que mudou o time naquele momento, porque o Corinthians jogava com dupla de ataque, Yuri Alberto e... era o Depay, acho que naquele momento, né, já? Enfim, eram 2 atacantes no Corinthians. Então eu imaginava isso, que pelo fato da Inter jogar com dupla de ataque, ele iria colocar um terceiro zagueiro para ter 2 zagueiros marcando os 2 atacantes e ter uma sobra, né? Então ele vai nesse caminho mesmo. Sabe o que mais me incomoda no catedrático? O quê? Ele acha que um time de futebol é uma coisa estática, um organismo estático, que é coordenado através de um computador que troca. Não! Mas o Renato também tá achando que você tá mudando? Não! Futebol é muito mais complexo do que isso. Muito mais complexo. Esse, por exemplo, esse processo de pressionar alto, pressionar, vamos fazer... Não, tu precisa fazer estratégia, precisa, mas o maior segredo é tu começar a entender que o futebol tá além do nível de investimento, por exemplo. O fulano é melhor do que o... Não, o futebol aceita que o melhor perca. Ele deixa... Inclusive, o futebol é tão mágico que é o único esporte de todos que tu jogar pior naquele dia, naquela hora, não necessariamente quer dizer que tu vai perder. Claro. Tu pode ganhar jogando pior do que o teu adversário. Qualquer outro esporte, se tu jogar pior, tu perde. Neste, não. Então, tem muito ponto a ser ligado. Hoje, por exemplo, o que faz com que a gente acredite menos no Fluminense do que acreditava em outros clubes, como o Palmeiras? Porque o Fluminense não teve ainda um nível de atuação, não nesse Mundial, mas nos últimos tempos, que nos deu uma mínima condição de acreditar no Fluminense. Sim. É só por isso. Mas eu quero retomar o ponto. Para mim, futebol é estratégia. Tu tem que montar uma estratégia a depender do cenário que tu tá inserido, do adversário que tu vai enfrentar. A gente louva muito o Brasil de 94. O Brasil de 94 entendeu, o Parreira entendeu que jogando nos Estados Unidos com calor, ao meio-dia, sol a pino, ele tinha que ter a bola. Talvez se aquela Copa do Mundo fosse disputada na Alemanha com frio, o Brasil não tivesse sido campeão.